Paz do Senhor, meus irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria trazer um texto, aleluia, Jesus, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia, Jesus, que é a descida do Espírito Santo. Queria só retratar uns textos aqui, alguns versículos que muitos têm distorcido e ensinado as pessoas errado. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas deixando de acreditar no dom de línguas, a língua dos anjos, por causa da interpretação do homem errada. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fizeram ouvir aquela voz, fluía a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede que não são, porventura, galileus, todos esses que aqui estão falando, e como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crenteses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Muitos dizem que, aleluia, Jesus, essas línguas, aleluia, glória a Deus, muitos dizem que são os idiomas. Aleluia, glória a Deus. Vamos para as Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor diz que, aleluia, Jesus, e apareceram, no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia, Jesus. Primeiramente, aleluia, Jesus. Muitos têm dito aí que, aleluia, glória a Deus, que as pessoas estavam falando outras línguas, né? Os idiomas, inglês, espanhol, francês. Aleluia, Jesus. Mas como é que quem fala espanhol é língua de fogo? E fala inglês é língua de fogo? Quer dizer que eu estudo, aprendo a falar espanhol, então estou falando língua de fogo? Quer dizer que para você ter, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, muitos dizem, né, como é que é para se cumprir o que o profeta, né, Joel tinha dito, aleluia, glória a Deus, que é derramado o Espírito sobre toda a carne. Aleluia, Jesus. Então quer dizer que, aleluia, Jesus, a língua portuguesa, a língua espanhola, aleluia, Jesus, a língua inglesa, as línguas asiáticas, europeia, todas elas são língua de fogo. Aleluia, porque se fossem idiomas, seria como se fosse de fogo. Mas não tem dizendo como se fosse, está dizendo como de fogo. Está confirmando que é uma língua de fogo. Aleluia, Jesus.
pousou uma sobre cada um deles. A língua de fogo pousou sobre cada um dos que estavam ali assentados. E olha um texto que muitas pessoas prestam atenção. Já vi vários vídeos de pessoas pregando dizendo que é idioma, mas quando chega nessa parte aqui, eles não explicam essa parte. Eu vou explicar para vocês. Aleluia, Jesus. Então, língua como de fogo. Então, não tem como você falar em português, espanhol, inglês, língua de fogo. Mas já tem algo diferente aí. Ó o que a palavra do Senhor diz. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Poxa, como assim? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus concedeu falar? Então quer dizer que ninguém entendia? Se tem uma permissão, aleluia, Jesus, que concede que as pessoas venham entender o que está falando, então é porque não entendia. Aleluia, Jesus. Se não entendia, então não era espanhol, não era português, não era na língua de cada um que estava ali. Quando eles receberam, ele recebeu a língua dos anjos, que a Bíblia fala que como de fogo. Aleluia, Jesus. Eles receberam, aleluia, Jesus, o dom de línguas, ao qual o apóstolo Paulo fala, lá no livro de Coríntios. Aleluia, Jesus. Eles receberam, aleluia, Jesus, o dom de línguas, a língua dos anjos. Aleluia, Jesus. E como eles receberam, aleluia, Jesus, e como tinha muitas pessoas de outros países, de pessoas de cada um lugar diferente, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo lhes concedia que falassem na sua própria língua. Então, tinha uma língua de fogo que ninguém entendia, aleluia, Jesus, mas o Espírito Santo permitiu que cada um entendesse. Então, língua de fogo, e ninguém entendia, o Espírito Santo que permitiu. Como é idioma? Então quer dizer que os políticos que falam as outras línguas são cheios do Espírito Santo? Os jogadores de futebol que saem daqui, que vai para lá, aleluia, Jesus, nunca foi servo de Deus, praticando imoralidade, prostituição, festa, em boate, falam em outras línguas. Então quer dizer que, aleluia, Jesus, ele tem o Espírito Santo, porque que a Bíblia fala, aleluia, Jesus, que veio, aleluia, Jesus, como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo. Então quer dizer que, aleluia, Jesus, essas pessoas que aprenderam o inglês, o espanhol, aprenderam outras línguas, quer dizer que eles são cheios do Espírito Santo, estando na imoralidade sexual, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia, Jesus. Então mesmo, se é a língua de fogo, não tem como ser nenhuma língua, um idioma. Aleluia, Jesus. E outra coisa, e cada um passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedeu que falasse. Então o Espírito Santo, ele permitiu que aquelas pessoas que estivessem ali entendessem na sua própria língua. Mas como é língua de fogo, é língua dos anjos, eles não entendiam. E o Espírito Santo permitiu que eles, aleluia, Jesus, entendessem. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Para confirmação, hein? Aleluia, Jesus, que não é em idiomas. Aleluia, Jesus. Ó, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Você está vendo esse texto aqui? Tem as línguas dos homens e a dos anjos. A dos anjos é aquela como se fosse de fogo. Ó no 14 aqui, ó. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Pois aquele que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Oxi. Agora como é que a gente vai entender isso aqui? Você está entendendo? Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Mas muitos não estão pregando dizendo que é idioma? Como é que não fala ao homem, senão a Deus? Então tem a língua dos anjos, que o homem edifica a si mesmo e fala em mistério com Deus.
como diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Essa aqui é a língua de fogo, ao qual é citado, aleluia, Jesus, em Atos dos Apóstolos. Lá o Espírito Santo permitiu que cada um entendesse na sua voz. Se ele permitiu, é porque não poderia entender. Línguas de fogo. Aleluia, Jesus. Então aqui, ó, entenda. Eu vou trazer aqui de novo, ó, o 13. Ó, ainda que eu fale as línguas dos homens, aqui é idioma. Mas, ó, e dos anjos. Tem a língua dos anjos. E foi essa que desceu, aleluia, Jesus, lá em Pentecoste, como de fogo, aleluia, Jesus. A cada um recebeu. Você vê que ninguém fala igual. Dificilmente, as pessoas sempre falam um diferente do outro. A língua dos anjos. Aí no 14, ó, o apóstolo Paulo orientando o povo dele, ó, segue o amor e procurai com zelo. O apóstolo Paulo diz, tenha cuidado antes de pedir os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Isso aqui é para desvendar os falsos profetas que está ensinando aí, viu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quem fala em outra língua não fala ao homem. Então não é idioma, porque não está falando aos homens. Aleluia, Jesus. Se não a Deus, está dizendo, não fala aos homens, mas fala assim com Deus. Ó, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Preste atenção lá, Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Língua como de fogo. E o Espírito Santo permitiu. Por que permitiu? Porque ninguém entende, porque em espírito fala mistério. Mas só que ali o Espírito Santo permitiu, aleluia, Jesus, que todos que estavam ali entendessem na sua própria língua. Ó, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo aqui na sua palavra, aleluia, que aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas aquele que fala é na língua dos anjos, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aí o apóstolo fala, eu quisera que vos todos falasseis em outras línguas. Paulo dizendo, ó, quisera eu que todos falassem na língua dos anjos. Aleluia, Jesus. Isso aqui é para desmascarar os falsos profetas aí que tem falado que é idioma. Muito mais, porém, que profetizeis. E o apóstolo mais está alertando aqui que o principal, aleluia, Jesus, é que você profetize, é que você pregue a palavra. Aleluia, Jesus. Porque o que vai edificar, consolar e exortar é a palavra. Porque quando você fala línguas, você fala em mistério, consigo e com Deus. Aleluia, Jesus. Aí aqui o apóstolo Paulo está retratando que nós temos que profetizar. Aleluia, Jesus. Pois quem profetiza, quem prega, é superior ao que fala em línguas, em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação ou da ciência, ou de profecia ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a citara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca a flauta ou citara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja.
pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Aleluia. Que ninguém o entende. Não, aleluia. Perdão. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem dissestes apenas em espírito, como dirás, um idoto amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bens graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, você já entendeu o texto aqui. Aleluia, Jesus. Que a língua dos anjos é uma, aleluia, Jesus, e a língua dos homens é outra. Tem nada a ver. Aleluia, Jesus. E foi provado aqui nas Escrituras Sagradas. Aleluia, Jesus. Que quando você fala língua, você não fala consigo mesmo, mas fala com Deus. E ninguém o entende. E em espírito fala mistério. É a palavra de Deus que diz. Porque quem fala em outra língua não fala aos homens. Então não tem como ter sido aquela língua lá do Pentecoste, idioma, não tem como, porque não fala aos homens. Mas o Espírito Santo de Deus permitiu. Se ele permitiu, é porque ninguém entendia. Aleluia, Jesus. Então, o Espírito concedeu e todos eles entenderam. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aleluia, se vocês têm alguma dúvida, examine esses textos ao qual eu filmei aqui e leiam para entender. Aleluia, Jesus. Mas não caia na lábia desses falsos profetas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E também tem uma passagem que Jesus fala: e não proibais em falar em línguas. Aleluia, Jesus. Porque muitos proíbem de falar em línguas na igreja. Mas só que, aleluia, Jesus, não é, aleluia, glória a Deus, que tem que deixar de falar. É que nós temos que profetizar mais, para que a igreja venha receber a edificação. Como eu li aqui no versículo 3, aqui, ó, do capítulo 14. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia, Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que profetiza, aleluia, Jesus, ele é superior ao dom de línguas. Aleluia. Porque o que fala em línguas dos anjos, ele fala consigo mesmo e com Deus, mas o que profetiza, ele fala para a igreja, exortando, consolando e edificando. Aleluia. Não que não é para você não falar, mas fale mais palavras, aleluia, Jesus, que venha edificar a igreja. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, fique com essa palavra no teu coração, fique atento, aleluia, Jesus, aos falsos profetas. Se quiserem saber mais, é só pesquisar o canal do YouTube. Tem muitos vídeos, aleluia, Jesus, ensinamentos corretos, aleluia, sem tirar uma vírgula, sem tirar, aleluia, um tio das Escrituras Sagradas. Aleluia, Jesus. Porque é isso que Cristo quer. Nós venhamos pregar o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Deus abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.